O silêncio na mansão dos Vergueiro não era paz. Era um artefato. Tinha peso, textura e uma temperatura própria, fria como o mármore travertino que se estendia por hectares sob os pés descalços de Helena. Era um silêncio curado, importado, caro como as obras de arte que pontuavam as paredes brancas de pé direito triplo, espectadores silenciosos e eternos do vazio bem decorado. Naquele final de tarde, a luz que se derramava pelas vidraças do chão ao teto não aquecia. Apenas iluminava as partículas de poeira que dançavam em suspensão, revelando o ar estagnado do ambiente. Helena Vergueiro, com os seus 32 anos esculpidos pela disciplina e pela genética, era a peça central daquela exposição. A obra-prima da coleção de Arthur Vergueiro. Naquele momento, ela estava parada diante de um imenso painel de vidro que dava para os jardins geometricamente perfeitos, onde nenhuma folha ousava cair fora do lugar designado. Usava um vestido de linho branco, simples na aparência, mas cujo corte sussurrava o nome de um estilista parisiense e cujo preço poderia sustentar uma família por um ano. Seus cabelos escuros estavam presos num coque frouxo, mas cada fio parecia ter sido artisticamente desalinhado de propósito. Tudo nela era um estudo de beleza sem esforço, um esforço que consumia cada hora de sua existência. Ela ergueu uma taça de cristal com água gaseificada e uma rodela de limão siciliano. O gás subia em pequenas e efêmeras bolhas, um movimento de vida fútil e contida, um espelho de sua própria alma. Ela não se lembrava da última vez que havia feito algo por impulso, algo que não estivesse previsto na agenda que sua assistente e, por extensão, seu marido, preparava com a precisão de um cronograma de lançamento de foguete. Casamentos, jantares, eventos de caridade, viagens, tudo era performance. E ela, a atriz principal no espetáculo da vida de Arthur. Passos pesados e decididos ecoaram pelo corredor de mármore, anunciando a chegada do diretor. Arthur Vergueiro, aos 58, era um titã forjado em salas de reunião e polido pelo poder. Seu cabelo grisalho era impecavelmente penteado para trás, seu terno de lã fria cortado sob medida, e seus olhos, de um azul gélido, possuíam a capacidade assustadora de avaliar e precificar tudo o que fitavam, inclusive a própria esposa. Ele parou atrás dela, o cheiro de seu perfume amadeirado envolvendo-a como uma névoa. Não a tocou. Primeiro seus olhos percorreram o reflexo dela no vidro, um escrutínio rápido e habitual. Aprovando o que via, ele finalmente pousou as mãos nos ombros dela, os dedos apertando com uma firmeza que era mais posse do que carinho. Pronta para o nosso grande dia, meu amor. Sua voz era um barítono suave, aveludado, a mesma voz que encantava acionistas e aterrorizava concorrentes. Helena forçou um sorriso para o reflexo. Sempre pronta, Arthur. Excelente. Ele se afastou, caminhando até o bar para se servir de um uísque. O tilintar do gelo no copo foi o único som que quebrou o silêncio. A equipe de filmagem chega em 20 minutos. Lembre-se do que conversamos. Queremos autenticidade, mas uma autenticidade curada. A história do legado Vergueiro, a força da nossa união como pilar do império. Helena se virou, o vestido esvoaçando ao seu redor. Entendido, a família perfeita no seu habitat natural. Arthur sorriu, um movimento de lábios que não alcançava seus olhos. Você sempre entende. É por isso que você é insubstituível. Ele tomou um gole de sua bebida, o olhar fixo nela. O rapaz que contratei, o influencer, Léo, ou algo assim. Ele é o melhor. Sabe criar narrativas. Sabe como vender uma imagem de forma que as pessoas não a vejam como propaganda, mas como inspiração. E nós, querida, somos a inspiração. Helena sentiu um calafrio. Vender uma imagem. Era isso que sua vida se tornara. Um produto de luxo, embalado em seda e mármore, comercializado por seu marido. A ideia de ter câmeras invadindo seu santuário, que já era uma prisão, era sufocante. Mas ela aprendeu há muito tempo que sua opinião era um acessório que raramente combinava com os planos de Arthur. 20 minutos depois, a campainha soou, um toque discreto e elegante. A governanta senhora Matilde, uma mulher que se movia pela casa com a discrição de um fantasma, atendeu à porta. A energia que entrou na sala foi como uma rajada de vento em um mausoléu. Eram 3 pessoas. Uma moça de cabelos coloridos e óculos de armação grossa, carregando equipamentos com uma eficiência nervosa. Um rapaz mais novo, com fones de ouvido no pescoço,
claramente o técnico de som. E ele, Léo, Leonardo Rossi, era o oposto polar do ambiente. Onde a mansão era fria e contida, ele era calor e movimento. Vestia jeans escuros, uma camiseta preta simples que abraçava um corpo atlético sem esforço e um sorriso que parecia genuinamente desarmado. Seus cabelos castanhos estavam levemente bagunçados pelo vento e seus olhos, de um castanho quente, quase mel, pareciam capturar a luz e refleti-la com uma intensidade surpreendente. Ele não parecia um influencer, parecia real. Arthur se adiantou, a mão estendida, o sorriso de anfitrião perfeitamente no lugar. Sr. Rossi, seja bem-vindo, sou Arthur Vergueiro. Por favor, me chame de Léo. A voz dele era calorosa, com uma rouquidão sutil. Ele apertou a mão de Arthur com firmeza. E esta é minha equipe. Bia, nossa diretora de fotografia, e Cadu, o mago do som. Arthur os cumprimentou com um aceno de cabeça condescendente, sua atenção já voltada para Léo. Sua reputação o precede. Dizem que você transforma qualquer história em ouro. Léo riu, um som fácil e contagiante. Eu apenas encontro a verdade na história e a mostro da forma mais bonita possível. O ouro já está lá. Seus olhos então se moveram, passando por Arthur, e pousaram em Helena. O mundo pareceu prender a respiração por um segundo. Ele não a olhou como Arthur a olhava. Não era um olhar de posse ou avaliação. Era um olhar de reconhecimento, como se ele a visse, não a senhora Vergueiro, não o bibelô de luxo, mas a mulher parada ali segurando uma taça de água como se fosse um escudo. Ele se aproximou e Helena sentiu uma compulsão irracional de recuar, de se proteger daquela energia crua. E você deve ser Helena. Ele estendeu a mão. É um prazer. A mão dele era quente e ligeiramente áspera. A mão de alguém que fazia coisas, não apenas assinava cheques. A corrente elétrica que passou por ela quando suas peles se tocaram foi tão inesperada que ela quase vacilou. Ela retirou a mão mais rápido do que a polidez exigia. Seja bem-vindo à nossa casa, Léo. Sua voz saiu mais baixa do que o pretendido. Léo sorriu e o sorriso suavizou seu rosto, tornando-o perigosamente atraente. Obrigado. O lugar é incrível. Um cenário espetacular. Cenário. A palavra a atingiu. Era exatamente isso. E ele, um estranho, viu em segundos o que ela levou anos para admitir para si mesma. A equipe começou a montar as luzes e as câmeras com uma discrição impressionante. Bia, a diretora de fotografia, movia-se com a graça de uma dançarina, analisando ângulos, medindo a luz com um fotômetro. Ela trocava poucas palavras com Léo, mas a comunicação entre eles era clara, quase telepática. A primeira entrevista foi marcada para a biblioteca, uma sala imponente, com paredes forradas de livros que Arthur comprara a metro, encadernados em couro, a maioria nunca aberta. 2 poltronas de couro foram posicionadas em frente à lareira desligada. Arthur sentou-se primeiro, a postura ereta, as mãos cruzadas sobre o joelho, a personificação do poder sereno. Helena sentou-se ao lado dele, a espinha rígida, as mãos pousadas delicadamente no colo. Léo sentou-se em um banco mais baixo, em frente a eles, segurando um tablet. A câmera principal estava posicionada sobre o seu ombro. Certo, disse Léo, seu tom casual quebrando a formalidade. A ideia aqui é uma conversa. Não quero que sintam que estão em um interrogatório. Queremos capturar a dinâmica de vocês. A parceria que construiu tudo isso. Arthur, vamos começar com você. Fale-me sobre o início, a semente do Império Vergueiro. Arthur discursou. Ele falou sobre visão, sobre risco, sobre o trabalho árduo e a genialidade de antecipar mercados. Era um monólogo bem ensaiado, polido por centenas de entrevistas anteriores. Helena permaneceu em silêncio, o sorriso sereno fixo no rosto, o aceno de cabeça ocasional perfeitamente cronometrado. Ela era a coadjuvante silenciosa e bela na saga heróica de seu marido. Léo ouvia atentamente, a cabeça inclinada, os olhos nunca se desviando de Arthur. Mas Helena sentia o alcance periférico da lente da câmera sobre si, capturando cada microexpressão, cada respiração contida. Quando Arthur terminou, Léo fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Impressionante. Uma verdadeira jornada, disse ele. E você, Helena? Onde você entra nessa história? Como vocês se conheceram? Arthur se virou para ela, um brilho de aviso nos olhos. A história oficial era a que importava. Foi em um evento de caridade, disse Helena.
a voz soando distante aos seus próprios ouvidos. Eu estava organizando o leilão. Arthur foi o maior lance da noite. Ele comprou uma pintura, mas ganhou o prêmio principal. Arthur completou com uma risada charmosa. Ele pegou a mão dela. A pele dele estava fria. Eu vi nela não apenas beleza, mas força. A mesma força que eu precisava ao meu lado. Era uma mentira tão bem contada que quase soava como verdade. A verdade era que seu pai, um industrial à beira da falência, a havia apresentado a Arthur em uma tentativa desesperada de salvar a empresa. Helena fora o verdadeiro lance da noite. Léo sorriu, mas o sorriso não parecia totalmente convencido. Ele olhou diretamente para Helena, ignorando Arthur por um instante. Força é uma palavra interessante. A maioria das pessoas, olhando de fora, veria apenas a graça, a elegância. Mas Arthur viu força. Onde você acha que essa força se manifesta no seu dia a dia, Helena? A pergunta a pegou de surpresa. Era pessoal, era real, estava fora do roteiro. Ela olhou para Arthur, que mantinha o sorriso, mas cuja mandíbula estava um pouco mais tensa. Ele esperava que ela desse a resposta padrão, na forma como apoio meu marido, na criação de um lar estável para que ele possa conquistar o mundo. Mas o olhar de Léo a desafiava. Era um olhar que dizia: eu sei que há mais aí. Mostre-me. Ela respirou fundo. Acho que a força se manifesta na resiliência, em saber se adaptar, em encontrar beleza mesmo quando o ambiente não parece propício. As palavras pairaram no ar, carregadas de um subtexto que apenas ela e talvez o homem à sua frente pudessem entender. Arthur apertou a mão dela com um pouco mais de força. Minha esposa, a filósofa. Ele riu, quebrando a tensão. O que ela quer dizer é que ela é uma rocha, a base de tudo isso. Léo assentiu lentamente, seus olhos ainda em Helena. Entendo perfeitamente. Ele fez uma anotação em seu tablet. Certo, vamos fazer uma pausa de 10 minutos. Bia, quero um close de Helena, enquanto ela ouve Arthur falar sobre a fusão da Medialux. Quero capturar essa resiliência no olhar dela. O pedido era profissional, mas pareceu incrivelmente íntimo. Durante a pausa, Arthur foi chamado para resolver um problema urgente ao telefone. Ele se afastou, a voz baixando para um rosnado autoritário. Helena se levantou e foi até a janela da biblioteca, fingindo admirar a mesma vista de sempre. Ele raramente menciona a fusão da Medialux. A voz de Léo soou atrás dela, fazendo-a se sobressaltar. Ele havia se aproximado em silêncio. Foi uma aquisição hostil, não foi? Muita gente perdeu tudo. Helena se virou. Ele estava mais perto do que ela esperava. Ela podia ver as pequenas manchas douradas em sua íris castanha. Arthur não acredita em vitórias sem vítimas. Ele chama isso de custo do progresso. A honestidade em sua própria voz a surpreendeu. E você? No que você acredita? Ela desviou o olhar. Eu acredito em sobreviver ao progresso. Léo ficou em silêncio por um momento, apenas a observando. O olhar dele era como um scanner, despindo as camadas de verniz que ela construiu ao longo dos anos. Sabe o livro que você estava lendo quando eu cheguei? Começou ele, a voz mais baixa. O Deus das Pequenas Coisas. É um dos meus favoritos. Helena sentiu o rosto corar. O livro estava em sua mesa de cabeceira. Uma pequena rebelião pessoal, uma fuga para um mundo de paixões proibidas e verdades dolorosas. Como ele sabia? Eu não sabia que você lia Arundhati Roy. Um bom contador de histórias precisa ler os mestres. Ele sorriu. A história de uma família desfeita por segredos, pelo amor que não deveria existir. É sobre como as grandes forças da história esmagam as pequenas vidas. A intensidade em suas palavras era palpável. Ele não estava apenas falando sobre o livro. Ele estava falando sobre algo mais. Algo que ressoava com uma frequência que ela sentia vibrar no fundo de sua alma. Foi nesse momento que ela percebeu o perigo. Léo não era apenas um influencer carismático. Ele era inteligente, observador, e por alguma razão, ele parecia estar ali não apenas para contar a história de Arthur Vergueiro, mas para descobrir a dela. Arthur voltou para a sala, o telefone guardado, a máscara de afabilidade de volta no lugar. Desculpem, o Império nunca dorme. Onde estávamos? Estávamos prestes a capturar a resiliência de Helena, disse Léo, afastando-se dela sem perder o ritmo. Ele voltou para seu lugar, totalmente profissional novamente. Mas a conexão havia sido feita. A faísca havia sido acesa no ar estagnado daquela casa. As filmagens continuaram pelo resto do dia.
Eles caminharam pelos jardins, Léo fazendo perguntas leves enquanto Bia capturava a luz dourada do entardecer caindo sobre o casal perfeito. Eles jantaram na sala de jantar formal, uma mesa para 20 pessoas ocupada por apenas 2, a equipe filmando à distância. Arthur contava anedotas sobre jantares com chefes de estado, enquanto Helena comia em silêncio, empurrando a comida pelo prato. Durante todo o tempo, ela sentia os olhos de Léo sobre si e a lente da câmera. Pela primeira vez, ela não sabia qual dos dois a expunha mais. Mais tarde naquela noite, muito depois que a equipe havia partido, Helena estava em seu quarto, uma suíte que era maior do que a maioria dos apartamentos. Arthur já dormia em seus aposentos separados, um arranjo que começara como uma conveniência para seus horários diferentes e se solidificara em um abismo emocional. Ela foi até a varanda, o ar da noite frio em sua pele. A cidade brilhava ao longe, uma galáxia de vidas anônimas e livres. Ela pensou no dia, na intrusão, e no estranho sentimento de ser vista pela primeira vez em anos. Ela pensou em Léo, no seu sorriso, na forma como ele disse o nome do livro, como se compartilhassem um segredo. E pensou na maneira como ele mencionou a Medialux. Havia algo ali, uma sombra passageira em seus olhos, um tom em sua voz. Não era apenas curiosidade profissional. Um pensamento perigoso começou a se formar em sua mente. E se Léo não estivesse ali apenas para contar uma história? E se ele estivesse ali para encontrar uma? Ela afastou a ideia. Era paranoia. Era o desejo de sua mente entediada por drama, por algo que quebrasse a monotonia de sua vida perfeitamente roteirizada. Mas enquanto olhava para as luzes da cidade, Helena Vergueiro não se sentia como a protagonista de uma história de sucesso. Sentia-se como um personagem em uma tragédia, sem saber que o autor da sua ruína já havia entrado em cena, com uma câmera na mão e um sorriso devastador nos lábios. O roteiro estava sendo reescrito, e ela sentia, com um terror delicioso, que as próximas páginas seriam suas. A manhã seguinte nasceu com a mesma precisão implacável de todas as outras na mansão Vergueiro. O sol atravessou o vidro à prova de som exatamente às 6h05 da manhã, cortando uma faixa de luz sobre o tapete persa. Os aspersores nos jardins foram ativados às 6h15, um chiado rítmico e distante. O aroma do café colombiano, moído na hora, subiu do andar de baixo pontualmente às 6h30. A rotina era o alicerce daquele império, uma máquina bem oleada projetada para eliminar qualquer variável, qualquer surpresa. Mas naquela manhã, pela primeira vez em anos, Helena sentiu uma fissura na engrenagem, uma dissonância na sinfonia do silêncio. Ela não dormira. Passara a noite revirando-se nos lençóis de 1000 fios, a sensação fantasma da mão de Léo na sua, a ressonância de suas perguntas ecoando em sua mente. No que você acredita? Ninguém jamais lhe perguntara isso. As pessoas lhe perguntavam sobre a grife de seu vestido, sobre o destino de suas próximas férias, sobre a decoração da casa. Eram perguntas de superfície para uma mulher de superfície. Léo, com seu olhar que parecia enxergar através do cristal, havia perfurado essa camada com a facilidade de uma broca em gesso. Levantou-se e, em vez de seguir para a sua sessão de yoga particular, fez algo que não fazia há meses. Ligou o tablet e pesquisou por ele. Leonardo Rossi. O feed de seu perfil era um mosaico de profissionalismo carismático. Fotos de bastidores de produções, vídeos curtos, onde ele explicava técnicas de storytelling com uma paixão contagiante, retratos de pessoas comuns cujas histórias ele havia transformado em peças de arte viral. Não havia ostentação, não havia a arrogância típica dos bilionários que ela conhecia. Havia apenas um interesse genuíno e pulsante pelo mundo e pelas pessoas que o habitavam. E em cada foto, aqueles olhos, olhos que pareciam saber de segredos. Vestiu-se para o dia, um conjunto de seda marfim, e desceu para o café. Arthur já estava à mesa na varanda, lendo as manchetes econômicas em um tablet, um prato de mamão cortado em cubos idênticos intocado ao seu lado. "Bom dia", disse ele sem erguer os olhos. "A equipe do Rossi chega em 1 hora. Hoje quero que filmem nos jardins. O rosal está no auge. A metáfora é perfeita. Beleza que exige cuidado, dedicação. Como um casamento, como um império." Helena sentou-se, servindo-se de café. A metáfora de Arthur era previsível. Uma beleza cultivada
artificial. Ela se lembrou de Léo falando sobre as pequenas vidas esmagadas pelas grandes forças. Ela olhou para as rosas perfeitas de Arthur e, pela primeira vez, viu a violência da poda, a antinaturalidade da perfeição. Quando Léo e sua equipe chegaram, o sol já estava alto, mas a manhã ainda guardava um frescor. Léo usava uma camisa de linho clara, as mangas dobradas até os cotovelos, revelando braços fortes e bronzeados. Ele cumprimentou Arthur com a mesma energia fácil do dia anterior, mas quando seus olhos encontraram os de Helena, houve um flash de cumplicidade, um reconhecimento silencioso de que algo havia mudado entre eles. Nos jardins, Arthur assumiu o papel de guia, discursando sobre a raridade de suas rosas híbridas, cada uma desenvolvida por botânicos renomados. Eram flores espetaculares, de cores vibrantes e formas perfeitas, mas não tinham perfume. Veja esta, disse Arthur apontando para uma rosa de um tom de pêssego quase impossível. A Aurora Vergueiro. Levei 5 anos para conseguir que a batizassem. Custa uma fortuna em manutenção, mas vale cada centavo pela imagem que projeta. Léo enquadrou a rosa na lente de uma pequena câmera de mão que carregava, mas seu comentário não foi para Arthur. Foi para Helena, que estava parada um pouco atrás. É linda, mas é estranho, não é? Uma beleza tão avassaladora, mas silenciosa, sem cheiro. Arthur prefere a forma à função, respondeu Helena, a voz baixa. Léo baixou a câmera, o olhar intenso. E você? Helena pensou nas roseiras selvagens que cresciam na antiga casa de campo de sua avó. Pequenas, imperfeitas, cheias de espinhos, mas com um perfume que impregnava o ar e a memória. Eu acho que a beleza real precisa ter um pouco de caos, precisa ser um pouco selvagem para ser autêntica. Léo sorriu, um sorriso lento que a aqueceu por dentro. Selvagem, gosto disso. Ele se aproximou de uma das rosas de Arthur e, deliberadamente, tocou um espinho com a ponta do dedo. Uma pequena gota de sangue brotou. E perigosa. Cuidado, sussurrou Helena, um impulso protetor subindo por sua garganta. Do que está falando? Faz, perguntou Arthur, virando-se para eles, a testa franzida. Apenas admirando seu... Cuidado com os detalhes, Arthur, disse Léo, limpando o dedo discretamente. É preciso muita dedicação para manter o selvagem à distância. A gravação prosseguiu. Arthur no controle, Léo observando, e Helena. Léo, sentindo-se como um fio esticado entre dois polos, vibrando com uma tensão que era ao mesmo tempo aterrorizante e excitante. Mais tarde, Léo abordou Arthur com uma proposta. Arthur, eu gostaria de capturar um pouco da história da mansão. A arquitetura, os espaços menos públicos. Isso dá textura ao documentário. Mostra que o legado tem raízes. Talvez Helena pudesse me guiar. Ela tem uma conexão mais orgânica com a casa. Arthur, lisonjeado com a ideia de suas raízes serem documentadas, concordou prontamente. Claro, Helena, acompanhe o Sr. Rossi. Mostre a ele a ala leste. Os retratos dos meus antepassados estão lá. Era a desculpa perfeita. A ala leste era a parte menos usada da casa. Um corredor longo e empoeirado que guardava móveis antigos e memórias que Arthur preferia esquecer. Enquanto caminhavam, o som de seus passos ecoando no silêncio, Helena sentia o coração bater descompassado. Estavam sozinhos. Seus antepassados parecem severos, comentou Léo, olhando para os retratos a óleo com seus olhares julgadores. Eles eram. O Império Vergueiro foi construído sobre ossos e ambição. Arthur é apenas o herdeiro mais recente dessa tradição. Helena parou em frente a um grande piano de cauda coberto por um lençol branco. Esta ala era da avó dele. Ela era musicista. Léo se aproximou. O interesse em seus olhos era genuíno. Ele ergueu uma ponta do lençol, revelando a madeira escura e as teclas amareladas. Uma camada de poeira cobria tudo. Você toca? Perguntou ele. Helena sentiu uma pontada de uma dor antiga. Eu tocava, há muito tempo. Por que parou? Arthur diz que a música é uma distração, que a arte deve ser apreciada, não praticada, a menos que seja lucrativa. Léo não disse nada. Apenas se sentou no banco empoeirado, ergueu a tampa do teclado e, com uma delicadeza inesperada, pressionou uma tecla. O som que saiu foi baixo, desafinado, melancólico. Mas era um som, uma quebra na ordem. Ele começou a tocar uma melodia simples, hesitante, uma canção de ninar triste que parecia preencher o vazio da sala. Helena fechou os olhos,
transportada para um tempo antes de Arthur, um tempo em que seus dedos dançavam sobre as teclas e sua alma tinha uma voz. Quando ela abriu os olhos, Léo a estava observando, a música morrendo sob seus dedos. A casa tem segredos, não é? Disse ele a voz baixa. Todas as casas antigas têm. Eu não falo de fantasmas, falo de histórias que as pessoas tentam enterrar. Ele se levantou e caminhou até uma parede coberta por fotografias antigas em preto e branco. Eram fotos de construções de fábricas antigas, a base industrial do Império Vergueiro, como a história da siderúrgica Almeida. O nome atingiu Helena como um soco. Era a mesma empresa que Léo mencionara no dia anterior, a da aquisição hostil. O que tem ela? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Léo apontou para uma foto. Mostrava um grupo de operários sorridentes posando em frente a um alto forno. Eram rostos jovens, cheios de uma esperança que a pátina do tempo não conseguira apagar. Meu pai trabalhou lá, disse Léo. A casualidade em sua voz era uma obra de arte. Ele era um dos homens nessa foto, Roberto Rossi. Ele amava aquele lugar. Dizia que o aço tinha uma alma, que eles estavam construindo o futuro do país. Helena se aproximou, o coração apertado. Ela examinou os rostos procurando por um que se parecesse com Léo. O que aconteceu com ele? Léo deu de ombros, o olhar perdido na fotografia. A Vergueiro Corp comprou a empresa. Arthur liderou a negociação. Houve reestruturações. Meu pai foi um dos muitos que perderam o emprego. Ele dizia que Arthur não comprou a siderúrgica para construí-la, mas para silenciá-la. Era uma concorrente em ascensão. Pouco tempo depois, meu pai morreu. Disseram que foi um acidente. Depressão. Ele nunca superou a perda da fábrica. A história era contada sem autocomiseração, mas a dor por baixo era tão palpável que Helena sentiu o gosto amargo em sua própria boca. Era uma das pequenas vidas esmagadas. Eu sinto muito, Léo. Eu não fazia ideia. Ninguém faz. Ele finalmente se virou para ela, e a vulnerabilidade em seus olhos a desarmou completamente. É só mais uma nota de rodapé na biografia de um grande homem. Por isso eu faço o que faço. Eu conto as histórias das notas de rodapé, para que as pessoas não sejam esquecidas. Naquele momento, olhando para a dor genuína naquele rosto, Helena sentiu a última de suas defesas ruir. A atração que sentia por ele se aprofundou em algo mais perigoso: empatia, conexão. Mais tarde, o peso daquela conversa a impeliu. À noite, quando a casa estava novamente mergulhada em seu silêncio curado, Helena foi até o escritório de Arthur. O cômodo era a fortaleza dele, um santuário de mogno e couro para o deus do capital. O computador estava bloqueado, mas ela sabia a senha. Era a data da fundação da primeira empresa Vergueiro. Claro que era. Com as mãos trêmulas, ela navegou pelos servidores seguros de Arthur. Digitou Siderúrgica Almeida na barra de busca. Uma avalanche de arquivos apareceu. Planilhas de aquisição, memorandos internos, relatórios de otimização de pessoal. Era uma linguagem fria, corporativa, que mascarava a brutalidade do que acontecera. Ela continuou cavando. Encontrou uma pasta criptografada chamada Contingências Legais. Usou uma senha secundária que o vira usar uma vez, o nome do iate dele. A pasta se abriu, e ali estava. O roteiro da ruína de centenas de famílias, relatórios detalhados sobre a supressão de sindicatos, planos para desvalorizar a empresa antes da compra. E, por fim, um arquivo de incidentes. Ela clicou, e seu sangue gelou. Havia um relatório sobre um incêndio na fábrica, ocorrido meses após a aquisição. Um incêndio pequeno, rapidamente controlado, mas que resultou em uma morte. A causa oficial: falha elétrica e negligência do operário. Mas, anexado, havia um memorando interno, assinado pelo chefe de segurança de Arthur, recomendando um bônus de silêncio para 2 testemunhas e descrevendo a vítima como um agitador sindical com potencial para organizar resistência legal contra as demissões em massa. E no final do relatório, o nome da vítima: Roberto Rossi. Não fora depressão, não fora um acidente, fora um assassinato, disfarçado e arquivado. Helena se afastou do computador como se ele estivesse em chamas, a mão cobrindo a boca para abafar um grito. O homem com quem era casada, o arquiteto de sua gaiola dourada, era um monstro. E Léo não estava ali para contar a história de uma nota de rodapé. Ele estava ali para vingar seu pai. E ela, a esposa do assassino,
Era a chave para a sua vingança. No dia seguinte, ela o encontrou perto do lago nos limites da propriedade, onde havia um antigo ancoradouro caindo aos pedaços. Ele estava pulando pedras na água, a silhueta escura contra o sol da manhã. Ela se aproximou, o coração martelando contra as costelas. "Você mentiu para mim." Sua voz saiu como um sussurro áspero. Léo parou, a pedra em sua mão. Ele se virou lentamente. A máscara de charme havia caído. Em seu lugar, havia uma expressão dura, cansada. "Eu não menti, Helena. Eu apenas omiti o final da história. Meu marido, ele mandou matar o meu pai." Léo disse a frase com uma calma aterradora. "Ele o queimou e chamou de acidente para que pudesse comprar o silêncio de todos e construir seu império sobre as cinzas da minha família. Eu tenho vivido com isso todos os dias da minha vida." As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, lágrimas de horror, de pena, de uma cumplicidade terrível. "E você está aqui para... Eu estou aqui para fazer com ele o que ele fez com meu pai. Eu vou queimá-lo, não com fogo, mas com a verdade. Vou usar as ferramentas dele, a mídia, a imagem, a narrativa, para reduzi-lo a nada. E este documentário..." Ele fez um gesto para a casa ao longe. "É a minha arma." Helena o encarou, o vento do lago chicoteando seus cabelos. Aquele homem não era um contador de histórias. Era um soldado em uma guerra que durava décadas, e ele a havia recrutado. "E eu?" Ela perguntou, a voz trêmula. "O que eu sou no seu plano? Um dano colateral? Uma isca?" Léo deu 2 passos em sua direção, fechando a distância entre eles. A intensidade em seus olhos era avassaladora. "Eu vim até aqui achando que você era parte do prêmio, a esposa troféu que eu derrubaria junto com o rei." Sua voz era baixa, quase um rosnado. "Mas eu estava errado. Você não é como ele. Você está tão presa quanto meu pai estava, e eu não quero mais te derrubar." Ele ergueu a mão e, com o polegar, enxugou uma lágrima da bochecha dela. O toque era fogo e gelo. "O que você quer, então?" sussurrou ela. O olhar dele caiu para os lábios dela. O mundo pareceu encolher, o som do vento e da água desaparecendo, restando apenas o espaço eletrizado entre eles. "Eu quero que você me ajude a destruí-lo", disse ele. E então, ele a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi um beijo de desespero, de fúria, de anos de dor contida, se chocando contra o anseio súbito e proibido dela. As mãos dele subiram para o rosto dela, segurando-a como se ela fosse a única coisa real em um mundo de mentiras. E Helena, que vivera uma vida de contenção, rendeu-se. Ela o beijou de volta, as mãos agarrando a camisa dele, em um ato de traição que pareceu a única verdade que ela conhecera em uma década. A fissura no vidro não era mais uma fissura. Havia se estilhaçado, e os cacos cortantes estavam por toda parte. O ar entre eles, no ancoradouro, estalava com a carga do beijo e da confissão. O mundo, que por um instante se resumira ao toque de seus lábios, voltou a se expandir, trazendo consigo os sons do vento e o cheiro de lagoa. Mas tudo parecia diferente, irrevogavelmente alterado. Helena se afastou primeiro, o peito arfando, a mão instintivamente indo aos lábios, como se pudesse tocar a marca que ele deixara ali. O gosto dele, de café, de menta e de uma fúria antiga, ainda estava em sua boca. "O que nós fizemos?" A pergunta era um sussurro frágil, dirigido tanto a ele quanto ao universo, que testemunhara sua traição. Léo a segurava pelos ombros, os olhos fixos nos dela, a tempestade de emoções em seu rosto, dando lugar a uma determinação fria e polida. A vulnerabilidade se fora, substituída pelo estrategista que vivera nas sombras por tanto tempo. "Nós começamos", disse ele, a voz firme. "Helena, olhe para mim. Não há mais volta. Você sabe do que Arthur é capaz. O que você encontrou naquele computador é apenas a superfície. Ele não vai parar. Ele nunca para. Aquele incêndio não foi o primeiro crime dele. E certamente não foi o último." Ela estremeceu. A imagem do relatório de incidentes queimando em sua mente. "E o que você espera que eu faça? Que eu caminhe até a polícia com arquivos que roubei do meu marido? Eles me destruiriam. Ele me destruiria." "Não." Léo a puxou para mais perto, o tom agora urgente e conspiratório. "Nós não vamos usar a lei. Nós vamos usar o mundo dele contra ele. Vamos usar a arma que ele mesmo colocou em nossas mãos. O documentário." A ideia era tão audaciosa que Helena quase riu de desespero. "O legado vergueiro? Arthur está controlando cada cena.
Cada palavra é uma peça de propaganda. Exatamente. Um brilho perigoso acendeu nos olhos de Léo. E toda propaganda tem um ponto cego: a arrogância de quem a cria. Arthur está tão convencido de sua própria narrativa que não vai enxergar o que estamos construindo bem debaixo do nariz dele. Ele nos deu acesso total à vida dele, à casa dele. Ele me deu uma câmera. Eu não preciso que ele confesse. Helena, eu só preciso que ele se exiba. O plano começou a tomar forma na mente dela, terrível e engenhoso. Você quer que ele se enforque na própria corda, e você será a mão que vai ajustar o nó. Ele falou com uma seriedade mortal. Você conhece os segredos dele, as rotinas, as fraquezas. Você sabe onde ele guarda os esqueletos. Eu tenho a câmera e a desculpa para estar em qualquer lugar. Você tem o mapa do cemitério. Juntos podemos encontrar cada sepultura. Helena sentiu uma onda de medo tão avassaladora que suas pernas fraquejaram. Era uma coisa odiar sua gaiola. Outra, completamente diferente, era conspirar para matar o guarda. Mas então ela pensou no rosto de Roberto Rossi na fotografia, um rosto jovem e esperançoso. Pensou em sua própria juventude, vendida para salvar a empresa de seu pai. Aquele império fora construído sobre os ossos de inocentes e sobre os dela. O medo não desapareceu, mas algo novo e duro se cristalizou ao redor dele. Um propósito. O que você precisa? Perguntou ela, a voz firme pela primeira vez. O alívio no rosto de Léo foi sutil, mas profundo. Eu preciso de acesso. Preciso de tempo. Preciso de provas que conectem o passado ao presente. O que ele fez com a siderúrgica Almeida, ele está fazendo de novo. Tenho certeza. Há um novo projeto, uma aquisição no setor de energia limpa. A EcoPower. Ele está usando as mesmas táticas. Desvalorização, pressão política, sabotagem. Mas tudo é feito através de empresas de fachada, advogados. Preciso de algo que o ligue diretamente. Uma gravação, um documento. E assim, a dança começou. Uma coreografia complexa e perigosa executada nos salões silenciosos da mansão Vergueiro. Para o mundo exterior e para Arthur, Léo e sua equipe continuavam o seu trabalho. Filmavam Arthur em seu escritório, imponente e visionário. Filmavam Helena cuidando de suas orquídeas, a imagem da serenidade. Mas por baixo, uma segunda narrativa estava sendo tecida. Eles se comunicavam em código. Quando Helena sugeria filmar na adega, era um sinal de que Arthur teria uma reunião confidencial ali naquela noite. Léo, então, instruía Cadu a testar a acústica, deixando para trás um microfone minúsculo do tamanho de um grão de arroz. Quando Léo elogiava um dos quadros abstratos no corredor do segundo andar, era um sinal para Helena de que ele precisava de 5 minutos sozinho no escritório de Arthur, que ficava no final daquele corredor. Helena se tornou uma atriz magistral. Ela aprendeu a usar a máscara de esposa troféu a seu favor, sua aparente frivolidade e desinteresse pelos negócios de Arthur, tornando-a invisível. Ela criava distrações com a perícia de um ilusionista, um problema súbito com o cardápio da próxima festa de gala, uma crise com o paisagista, uma emergência fabricada com um dos cavalos no estábulo. Eram desculpas que a permitiam chamar Arthur, tirá-lo de seu escritório por preciosos minutos, tempo suficiente para Léo ou Bia entrarem, fotografarem documentos sobre a mesa ou plantarem um dispositivo. Bia, com sua aparência alternativa e eficiência silenciosa, revelou-se uma aliada inestimável. Seus olhos por trás dos óculos de armação grossa não perdiam nada. Ela operava a câmera principal, mas seus bolsos continham um arsenal de tecnologia de espionagem. Ela e Léo se comunicavam com acenos de cabeça e olhares, uma parceria forjada em trabalhos que, Helena suspeitava, muitas vezes beiravam a ilegalidade. Os encontros secretos entre Helena e Léo eram raros e arriscados, roubados em cantos escuros da propriedade. Um toque de mãos ao se cruzarem em um corredor, um olhar significativo sobre a taça de vinho durante um jantar. E algumas noites, encontros febris no antigo ancoradouro, onde a paixão e o perigo se fundiam em beijos desesperados sob o manto da escuridão. O corpo dela, por tanto tempo um objeto de exibição, tornara-se vivo, desperto, respondendo ao toque dele com uma fome que a assustava. "Nós não podemos", sussurrava ela contra a boca dele, as mãos emaranhadas em seus cabelos. "Eu sei", respondia ele, a voz rouca, antes de beijá-la novamente. A relação deles era uma anomalia.
Um híbrido de conspiração e desejo. Ele era seu libertador e seu maior risco. Ela era a chave para a vingança dele e sua fraqueza mais perigosa. Léo viera para destruir um vergueiro, mas agora se via desesperado para salvar uma. A tensão na casa aumentou. Arthur, um predador sintonizado a qualquer mudança em seu território, começou a sentir a dissonância. Ele não sabia o que era, mas seus olhos azuis gélidos pousavam em Helena com uma frequência maior, um escrutínio mais aguçado. Ele notava o novo brilho em seus olhos, a forma como ela parecia menos presente, a mente sempre em outro lugar. Certa noite, durante um jantar com um senador influente, a máscara de Arthur quase caiu. Eles estavam na sala de jantar privada, a mesa posta para 4. Arthur, Helena, o senador Magalhães e sua esposa. Léo e Bia estavam presentes, filmando a uma distância respeitosa, sob o pretexto de capturar a vida social e política do casal vergueiro. A conversa era um pântano de eufemísmos. O senador Magalhães falava sobre um obstáculo ambiental, que impedia o progresso de um novo projeto de lei. Arthur, girando o vinho na taça, falava sobre a necessidade de lubrificar as engrenagens da burocracia e de neutralizar elementos retrógrados. Alguns problemas, meu caro senador, não se resolvem com diálogo. Exigem uma solução mais permanente, disse Arthur, um sorriso fino nos lábios, uma limpeza no terreno, por assim dizer. Helena sentiu um calafrio. Ele estava falando sobre a Eco Power, sobre eliminar a oposição da mesma forma que eliminara Roberto Rossi. Seus olhos, em um ato de pânico involuntário, buscaram os de Léo. Ele estava atrás da câmera, mas o rosto dele estava visível. E ela viu a mesma fúria fria e controlada que vira no ancoradouro. O olhar deles se cruzou por não mais que 1 segundo, mas foi o suficiente. Arthur, que estava se servindo de mais vinho, percebeu. Sua mão parou no ar. Ele seguiu o olhar de Helena e viu Léo. Seu rosto não mudou de expressão, mas algo em seus olhos se tornou mais duro, mais frio. Ele ergueu a taça. Um brinde, disse Arthur, a voz suave, mas carregada de uma ameaça velada. Todos ergueram as taças. O olhar de Arthur estava cravado em Helena. A lealdade. O único ativo que, uma vez perdido, não se pode comprar de volta. O brinde foi um tiro de aviso. Helena sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ela bebeu o vinho, o líquido descendo por sua garganta como vidro moído. O jogo havia mudado. Arthur estava suspeitando. Naquela noite, Léo soube que precisavam agir rápido. A vigilância sutil não era mais suficiente. Ele precisava de acesso contínuo ao computador de Arthur. Preciso plantar um keylogger no sistema dele, disse ele a Helena em um encontro apressado no estábulo, o cheiro de feno e couro mascarando o cheiro de perigo. Um dispositivo que vai copiar tudo o que ele digitar, todas as senhas, todos os e-mails. É a nossa única chance de conseguir provas concretas antes que ele feche o cerco. O escritório dele é uma fortaleza, Léo. Ele tem sensores de movimento à noite. A única hora é durante o dia, e ele quase nunca sai de lá. Então você precisa tirá-lo de lá. O olhar dele era inflexível. Crie a maior distração da sua vida, Helena. Preciso de 10 minutos. O plano foi montado para o dia seguinte. Helena passou a manhã inteira ao telefone, supostamente resolvendo os detalhes da festa de gala anual da Fundação Vergueiro, o evento social do ano. Ela sabia que a única coisa que rivalizava com a ganância de Arthur era sua vaidade. Às 15h, ela correu para o escritório de Arthur, o rosto em uma máscara de pânico controlado. Arthur, temos um problema sério, disse ela, a voz carregada de urgência. A assessoria do governador acabou de ligar. Aparentemente, há um boato na imprensa de que um dos nossos principais patrocinadores para a gala está sendo investigado por fraude. O governador está ameaçando cancelar a presença dele. Arthur se levantou, o rosto uma nuvem de fúria. Quem está espalhando isso? É aquele desgraçado do Bittencourt? Eu vou destruí-lo. Eu não sei, mas precisamos conter isso agora. A festa é em 3 dias, sua imagem. Funcionou. A menção à sua imagem foi o gatilho. Ele pegou o celular, já gritando ordens para seu chefe de segurança e seu advogado. Vou para a sala de reuniões. Não quero que ninguém ouça estas ligações. Resolva a ponta com a cerimonialista. Eu quero a cabeça do responsável em uma bandeja. Ele saiu do escritório batendo a porta. Helena se encostou na parede, o coração batendo tão forte que doía. Ela caminhou até a janela
e abriu uma fresta na persiana. Era o sinal. Do outro lado do gramado, Léo, que fingia filmar os jardineiros, assentiu para Bia e começou a se mover. Bia permaneceu como vigia, a câmera apontada, mas os olhos atentos a qualquer movimento. Léo entrou na casa pela porta lateral da biblioteca. Helena ouviu seus passos silenciosos no corredor. Cada segundo parecia uma hora. Ela ficou na porta do escritório, o ouvido colado na madeira, pronta para gritar um aviso. Ouviu o clique suave do gabinete do computador sendo aberto, o som de um dispositivo USB sendo conectado. E então ela ouviu outros passos, vindo da direção oposta. Senhora Matilde, a governanta, com sua pontualidade fantasmagórica, trazendo o chá da tarde de Arthur. O pânico gelou o sangue de Helena. Senhora Matilde, disse ela, saindo ao encontro da mulher no corredor. Senhor Vergueiro pediu para não ser incomodado. Ele está em uma ligação muito importante. Por favor, leve o chá para a sala de reuniões. A governanta a olhou, a expressão impassível, mas Helena viu um lampejo de surpresa. Uma quebra na rotina era um evento sísmico naquela casa, mas ela assentiu e mudou de direção. Helena voltou para a porta do escritório, o suor escorrendo por suas costas. A porta se abriu. Léo saiu, o rosto pálido, mas os olhos brilhando de triunfo. Ele não disse nada, apenas passou por ela, um fantasma rápido, e desapareceu pelo corredor. No instante seguinte, a porta da sala de reuniões se abriu com violência. Arthur voltou, o rosto vermelho de raiva. Era um alarme falso, um maldito boato plantado por um blogueiro de 5ª categoria. Meus advogados vão enterrá-lo. Ele parou, olhando para Helena. O suor em sua testa, a respiração ofegante. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Helena forçou o sorriso mais convincente de sua vida. Apenas preocupada com a festa, meu amor, com o nosso legado. Arthur a estudou por um momento que pareceu uma eternidade. Então ele relaxou, o ego aplacado. Ele se aproximou e ajeitou uma mecha de seu cabelo. Não se preocupe, ninguém jamais manchará o nome Vergueiro. Eu não permitiria, disse ele, a voz novamente calma e controladora. Mas enquanto ele falava, Helena sabia que ele estava errado. O fantasma já estava dentro dos muros. Estava no computador dele. Estava no coração dela. E a mancha não viria de fora. Viria de dentro, crescendo como uma teia de aranha, pronta para envolver e sufocar o arquiteto daquela casa de segredos. A dança estava longe de terminar, mas os parceiros haviam trocado, e a música agora tocava uma melodia de pura e calculada vingança. A vitória era um veneno de ação lenta. Nos 2 dias que se seguiram à infiltração no escritório de Arthur, uma quietude tensa se instalou na mansão. As filmagens continuaram, mas a dinâmica havia se alterado fundamentalmente. A performance de Helena era mais afiada, seu sorriso mais polido, sua deferência a Arthur, um ato de desafio tão sutil que apenas um homem o notava. Léo, por sua vez, movia a câmera com uma nova gravidade, cada tomada, cada ângulo, agora parte de um arsenal secreto. Eles eram 2 dançarinos em um palco minado, e Arthur, o anfitrião do espetáculo, começava a sentir o chão tremer sob seus pés, sem compreender a falha tectônica que se abria bem abaixo dele. O primeiro fruto da traição chegou a Léo na forma de um arquivo de dados criptografado. Ele estava em seu quarto de hotel, que servia de base de operações improvisada. O brilho da tela do laptop lançando sombras dançantes em seu rosto concentrado. O keylogger funcionara perfeitamente. Diante dele, havia um fluxo caótico de informações. Senhas, fragmentos de e-mails, termos de busca, registros de transações financeiras. Era um vislumbre da mente digital de Arthur Vergueiro, um labirinto de ganância e poder. Contudo, era indecifrável. As informações não tinham contexto. Nomes de empresas de fachada, codinomes para projetos, números de contas em paraísos fiscais. Era como encontrar o diário de um rei louco escrito em uma língua morta. Ele tinha o texto, mas precisava da tradutora. Precisava de Helena. O encontro foi marcado para a estufa de orquídeas, o único lugar na propriedade que era o domínio incontestável de Helena. Arthur a considerava um hobby inofensivo, uma distração feminina. Para Helena era um laboratório de resiliência, um lugar onde ela podia cultivar vida em um ambiente de morte emocional. O ar úmido e perfumado
Era uma bolha protetora contra a atmosfera estéril da casa. Léo a encontrou podando as folhas de uma phalaenopsis. A delicadeza de seus dedos contrastava com a coragem imprudente de suas ações recentes. Consegui, disse ele, a voz baixa, sem preâmbulos. Mas é um caos, eu vejo as palavras, mas não entendo a história. Deixe-me ver, respondeu ela sem se virar. Naquela noite, a educação de Helena como espiã começou. Léo a instruiu por uma chamada de vídeo segura, a voz dele um sussurro em seus fones de ouvido, enquanto ela estava trancada em seu closet, cercada por fileiras de vestidos que eram como fantasmas de suas vidas passadas. Ele a guiou pela interface de um servidor anônimo, ensinando-a a acessar os dados que ele coletava. A intimidade do momento era bizarra e eletrizante. Ele não estava elogiando sua beleza, estava confiando em sua inteligência. Para Helena, era infinitamente mais sedutor. Nas madrugadas seguintes, o closet se tornou seu verdadeiro santuário. Sob a luz fria do tablet, ela mergulhou nos destroços digitais do império de seu marido, e a história começou a emergir. Ela reconheceu nomes de advogados que frequentavam os jantares de Arthur. Viu os nomes de offshores que ele mencionara em conversas telefônicas, que julgara insignificantes, e encontrou o codinome que aparecia repetidamente ligado a transações vultosas e memorandos urgentes. Projeto Cérbero. Cérbero, o cão de 3 cabeças que guarda os portões do inferno. A metáfora era tão arrogante, tão típica de Arthur. Com uma busca rápida, ela ligou o codinome a Echo Power. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. Léo estava certo. Arthur estava replicando o manual da siderúrgica Almeida. Estava usando empresas de fachada para comprar dívidas dos fornecedores da Echo Power, asfixiando-os financeiramente. Ao mesmo tempo, usava sua influência política através de homens como o senador Magalhães para criar barreiras regulatórias, paralisando a empresa-alvo. O objetivo era o mesmo: levar a Echo Power à beira da falência para que ele pudesse comprá-la por uma fração de seu valor, posando de salvador da indústria de energia limpa. Ele não está construindo, está devorando, disse ela a Léo em uma ligação sussurrada na noite seguinte. Ele se alimenta da ruína dos outros. É o que os abutres fazem, respondeu a voz de Léo tensa. Mas abutres deixam rastros. Continue procurando. Helena, precisamos de algo irrefutável, algo que o conecte pessoalmente, não apenas através de seus advogados. O teste de fogo veio durante um almoço de imprensa em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. O evento foi organizado para que Arthur pudesse falar sobre seu compromisso com um futuro sustentável, usando a iminente aquisição da Echo Power como peça central de seu discurso. Léo e sua equipe estavam lá, as câmeras oficialmente registrando o magnata visionário. Helena estava sentada ao lado de Arthur, um sorriso congelado no rosto, vestindo um terno de seda azul que combinava com a cor do logotipo da Echo Power, um detalhe que Arthur insistira. Ela ouvia seu marido falar de responsabilidade ambiental e inovação, enquanto as imagens de seus planos predatórios passavam por sua mente. A hipocrisia era tão espessa que ela mal conseguia respirar. Seus olhos encontraram os de Léo através da sala lotada. Ele lhe deu um aceno quase imperceptível. Continue a atuar. Durante a sessão de perguntas e respostas, uma jovem jornalista de um portal de notícias independente levantou a mão. Senhor Vergueiro, o senhor fala em salvar a Echo Power, mas 3 de seus principais fornecedores entraram com um pedido de falência na última semana, citando táticas de mercado predatórias. Como o senhor responde à acusação de que a Vergueiro Corp está ativamente sabotando a empresa que afirma querer ajudar? A sala ficou em silêncio. Arthur, o mestre do controle, não vacilou. Ele soltou uma risada paternalista. Jovem, o mundo dos negócios é complexo. Algumas empresas, infelizmente, não conseguem acompanhar o ritmo da inovação. Nossa intenção é fortalecer o setor, não eliminar os fracos. Mas o progresso, como a natureza, exige uma certa seleção natural. A resposta foi uma obra-prima de desdém corporativo. E a maioria dos jornalistas presentes, muitos trabalhando para veículos que pertenciam a Arthur, aceitou-a. Mas Helena viu a verdade. Seleção natural era o eufemismo dele para extermínio. No carro a caminho da mansão, a máscara de Arthur caiu. O silêncio era pesado, opressivo.
O motor do Rolls-Royce era a única coisa que se ouvia. Aquela jornalista, disse ele, a voz perigosamente baixa, os olhos fixos na estrada. Laura Neves, trabalha para o Dossiê Digital, um blog de esquerda irrelevante. Como ela soube dos fornecedores? Essa informação não era pública. Helena sentiu o pânico subir como bile. A jornalista era uma antiga colega de faculdade de Léo. Ele havia vazado a informação para ela para testar as defesas de Arthur. Eu não sei, Arthur, gaguejou ela. Ele se virou para ela, o movimento rápido como o de uma serpente. Seus olhos azuis a perfuraram. Não sabe? É estranho. Ela parecia saber exatamente onde pressionar. E o seu amigo, o cineasta, ele não parece apenas um cineasta, não é? Ele é muito observador, faz perguntas muito específicas. Ele é um profissional, só isso, contratado por você. Sim, por mim. Ele voltou a olhar para a frente. E eu desfaço meus erros de contratação com a mesma eficiência com que os faço. Lembre-se disso. A ameaça pairou no ar pelo resto da viagem. Não era apenas uma suspeita. Era um aviso. A gaiola estava encolhendo e as barras de ouro começavam a parecer aço frio. Naquela noite, movida pelo medo e pela adrenalina, Helena mergulhou mais fundo do que nunca nos arquivos. Ela precisava encontrar a arma definitiva antes que Arthur a encontrasse. E ela a encontrou. Não era um arquivo financeiro. Estava em uma subpasta de recursos humanos dentro do projeto Cérbero. O título era Gerenciamento de Ativos Hostis. Ela abriu. Eram perfis de funcionários da EcoPower, pessoas que se opunham ativamente à aquisição, líderes sindicais, engenheiros leais à antiga gestão, ativistas. Para cada nome, havia um relatório detalhado. Suas fraquezas, seus vícios, suas pressões familiares. Era um manual de destruição de vidas. E então, ela viu um nome que fez seu sangue parar de correr nas veias. Francisco Medeiros, chefe de turno, líder sindical. O relatório sobre ele era mais extenso. Descrevia sua recusa em aceitar subornos, suas tentativas de organizar os trabalhadores, suas denúncias sobre falhas de segurança deliberadamente ignoradas. Ele era um problema. Ele era Roberto Rossi de novo. No final do arquivo de Medeiros, havia uma troca de e-mails recente entre Arthur e seu chefe de segurança. O mesmo homem que assinara o memorando sobre o incêndio anos atrás. Arthur. O ativo Medeiros está se tornando uma responsabilidade crítica. A resistência dele está atrasando o cronograma. Precisamos de uma solução permanente, a mesma que aplicamos no passado. Segurança. Entendido. O protocolo siderúrgica será iniciado. O terreno precisa ser limpo antes da gala. Ele tem o hábito de fazer a inspeção noturna sozinho. Uma falha no maquinário pode ser trágica. Helena largou o tablet como se ele a tivesse queimado. O terreno precisa ser limpo antes da gala. A festa era em menos de 48 horas. Eles não iam apenas arruiná-lo, iam matá-lo. Ela correu para o seu banheiro, trancou a porta e ligou para Léo, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Léo, ela sussurrou, a voz quebrada pelo pânico. Eles vão matar um homem chamado Medeiros, antes da gala. Arthur deu a ordem. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Quando Léo falou, sua voz era desprovida de qualquer calor. Era o som de gelo se partindo. Onde? Quando? Eu não sei os detalhes. Apenas uma falha no maquinário. Ele faz uma inspeção noturna sozinho. Filho da puta, rosnou Léo. Ele está repetindo o roteiro peça por peça. O que vamos fazer? Choramingou Helena. Nosso plano era para a festa, será tarde demais. Léo, nós provocamos isso. Aceleramos as coisas. A vida dele está em nossas mãos. A culpa a atingiu com a força de um golpe físico. A vingança deles, a dança perigosa, havia colocado um inocente na mira. Não, disse Léo. A voz agora dura como aço, cortando o pânico dela. Nós não provocamos. Nós descobrimos. E agora nós vamos impedi-lo. O plano mudou, Helena. Mudou para quê? A vingança pode esperar. A justiça não. Nós vamos salvar esse homem, custe o que custar. Na escuridão do seu banheiro de mármore, cercada por um luxo que agora parecia grotesco, Helena percebeu que havia cruzado um novo limiar. Isso não era mais sobre o passado, sobre a dor de Léo ou a sua própria prisão. Era sobre o futuro, sobre a vida de um homem que ela nunca conhecera. Ela respirou fundo, o medo se transformando em uma resolução fria. Diga-me o que fazer, disse ela.
A voz não mais de uma vítima, mas de uma conspiradora, de uma soldada. A caçada de Arthur Vergueiro havia se transformado em uma missão de resgate. E Helena não era mais a isca, era a vanguarda. O quarto de hotel de Léo transformara-se de um estúdio criativo em uma sala de guerra. Plantas da EcoPower, impressas em folhas grandes, estavam espalhadas pelo chão e pela cama. Imagens de satélite mostravam os pontos cegos da segurança perimetral. Na tela do laptop de Bia, um cronômetro digital exibia uma contagem regressiva para a meia-noite do dia seguinte, o prazo estimado para a limpeza do terreno. Cadu, o mago do som, agora se revelava um hacker habilidoso, contornando firewalls para acessar os esquemas de patrulha da segurança interna da fábrica. O ar cheirava a café requentado, adrenalina e medo. A voz de Helena, vinda do viva voz de um celular pré-pago, era um fio de calma em meio ao caos controlado. Bastos sai da mansão todas as noites por volta das 10, dizia ela. Ele supervisiona pessoalmente a troca de turno na EcoPower. É a janela de vocês, mas ele é meticuloso. Qualquer coisa fora do normal e ele tranca o lugar como um cofre. Então precisamos dar a ele algo mais importante para se preocupar, disse Léo, o olhar fixo em um ponto da planta. Helena, o plano da distração tem que ser perfeito. Tem que ser algo que o traga correndo de volta para a mansão e o mantenha ocupado. Já sei o que fazer, respondeu ela, e a firmeza em sua voz fez com que os três na sala se entreolhassem com um respeito sombrio. A mulher que conheceram como uma boneca de porcelana havia se tornado a rainha no tabuleiro de xadrez deles. O plano foi traçado com a precisão de um roteiro cinematográfico. Helena criaria uma brecha de segurança de alto nível na mansão. Bia, da van de vigilância estacionada a quilômetros de distância, monitoraria as comunicações da segurança e daria o sinal verde. Léo e Cadu fariam a incursão para extrair Francisco Medeiros. A missão era simples no papel e quase impossível na prática. Na noite seguinte, a escuridão que envolvia a mansão Vergueiro parecia mais espessa, mais pesada. Às 21h50, Helena desceu até a biblioteca, o coração batendo um ritmo frenético contra o seu vestido de seda. Em suas mãos, um celular barato, comprado em dinheiro por uma de suas funcionárias de confiança, sob um pretexto qualquer. Com luvas finas de couro, ela discou o número da central de segurança da mansão. Usando um aplicativo que distorcia sua voz, transformando-a em um rosnado eletrônico e anônimo, ela proferiu as palavras que ensaiara por horas. A festa acabou, Vergueiro. Há um presente para o anfitrião na Galeria Oeste. Tic-tac. Ela desligou, esmagou o celular sob o salto e o descartou no fundo de uma lareira. A ameaça era específica o suficiente para ser levada a sério. A Galeria Oeste abrigava a coleção de arte moderna de Arthur, avaliada em 9 dígitos. Era o coração financeiro e vaidoso da casa. Na van, a quilômetros dali, Bia viu a comoção explodir nas telas. Alerta vermelho na propriedade Bastos foi notificado. Ele está na EcoPower. Sim, ele está voltando. O carro dele está em movimento em alta velocidade. Vocês têm uma janela. Vão, vão, vão! Léo e Cadu, vestidos de preto da cabeça aos pés, cortaram o último arame da cerca nos fundos do complexo industrial da EcoPower. O lugar era um monstro de metal adormecido, exalando o cheiro de ozônio e óleo queimado. O único som era o zumbido distante de um gerador e o uivo do vento passando pelas estruturas de aço. Câmeras do perímetro sul desativadas, sussurrou Cadu, digitando furiosamente em um tablet. Temos 8 minutos antes que o sistema reinicie e detecte a falha. Eles se moveram pelas sombras, uma dança silenciosa entre pilhas de contêineres e esqueletos de maquinário. O interior da fábrica era uma catedral da indústria, cavernosa e escura, pontuada apenas pelas luzes de emergência que lançavam um brilho fantasmagórico sobre as máquinas silenciosas. O barulho era ensurdecedor mesmo com a produção parada. Um eco constante de metal e energia contida. De acordo com o esquema, Medeiros começa sua ronda no setor de fundição, disse Léo, a voz abafada pela máscara. Eles seguiram as passarelas de metal, os passos cuidadosos para não fazer barulho. E então o viram. Francisco Medeiros era um homem de uns 50 e poucos anos, o rosto sulcado pelo cansaço e pela teimosia. Ele andava com a autoridade de quem conhecia cada parafuso e cada solda daquele lugar, a prancheta na mão,
a lanterna cortando a escuridão. Ao vê-lo, Léo sentiu um déjà-vu doloroso. Era o mesmo andar de seu pai, a mesma dedicação a um trabalho que estava prestes a traí-lo. Eles o interceptaram em um corredor estreito entre duas prensas hidráulicas gigantescas. Francisco Medeiros? Chamou Léo. O homem se virou, assustado, a mão instintivamente indo para o rádio em seu cinto. Quem são vocês? O que fazem aqui? Não temos tempo, disse Léo, aproximando-se com as mãos para o alto, em um gesto de paz. Você está em perigo. Viemos para tirar você daqui. Medeiros franziu a testa, a desconfiança endurecendo seu rosto. Perigo? Do que estão falando? Isto é uma invasão. Vou chamar a segurança. A segurança é o perigo, insistiu Cadu, a voz juvenil carregada de urgência. Vergueiro quer você morto. Esta noite. O nome Vergueiro fez Medeiros hesitar. Ele olhou para aqueles dois estranhos, o desespero genuíno em seus olhos, mas ele era um homem forjado na desconfiança. Isso é loucura. Por que eu acreditaria em vocês? Porque meu pai também não acreditou, disse Léo, a voz carregada de um peso que fez o ar vibrar. O nome dele era Roberto Rossi. O reconhecimento no rosto de Medeiros foi instantâneo. Rossi, eu me lembro dele. Da siderúrgica. O incêndio não foi um incêndio. E o que vai acontecer com você não será um acidente. Agora, pelo amor de Deus, venha conosco. Foi nesse exato momento que um som agudo e metálico ecoou acima deles. Um guindaste que deveria estar imóvel tremeu. Luzes de alerta começaram a piscar no painel de controle. Eles começaram! Gritou Cadu, olhando para cima. Suspenso diretamente acima deles, um rolo de aço de várias toneladas, preso por um eletroimã, balançou perigosamente. Faíscas choveram do mecanismo de travamento. O debate acabou. O terror nos olhos de Medeiros era real. Léo o agarrou pelo braço, puxando-o para trás. Corram! Eles correram. Atrás deles, o eletroimã se soltou com um estrondo ensurdecedor. O rolo de aço despencou, atingindo o chão de concreto com um impacto que sacudiu a estrutura inteira da fábrica. O barulho foi apocalíptico. Vigas de metal se estilhaçaram, e o chão onde estiveram segundos antes agora era uma cratera. O acidente fora acionado. E com ele, os alarmes de toda a fábrica. Luzes vermelhas pulsavam, sirenes gritavam. A saída de emergência! Setor Norte! Gritou Medeiros, agora liderando o caminho. Mas eles não estavam sozinhos. Duas figuras, também de preto, surgiram de trás de uma fileira de tanques. Eram os homens de Bastos, os executores. Uma perseguição desesperada começou pelo labirinto industrial. Os homens de Arthur eram profissionais, movendo-se com uma eficiência brutal. Léo e Cadu, sobrecarregados, protegiam Medeiros, que, apesar da idade, corria com a energia do pânico. Eles chegaram a uma bifurcação. Por ali, apontou Medeiros. Leva a antiga linha de carregamento. Podemos sair pelos trilhos. Nós os distraímos, gritou Cadu para Léo. Leve-o. Antes que Léo pudesse protestar, Cadu virou na direção oposta, derrubando um carrinho de ferramentas para criar uma barricada barulhenta. Um dos seguranças o seguiu. Léo e Medeiros continuaram, o som da perseguição ecoando atrás deles. Eles podiam ver a porta de metal no final do corredor, a promessa de liberdade. De repente, o segundo segurança apareceu na frente deles, bloqueando a passagem. Ele ergueu algo que não era uma arma de fogo, mas uma pistola de ar comprimido industrial, modificada, silenciosa e letal. Léo não hesitou. Empurrou Medeiros para o lado e avançou, usando o próprio corpo como um ariete. O confronto foi rápido e brutal. Léo era mais forte, mas o segurança era treinado. Eles trocaram golpes no espaço apertado. O segurança disparou a arma, e uma cápsula de ar sibilou perto da orelha de Léo, atingindo um cano de vapor que explodiu em um silvo de água quente. Aproveitando a distração, Léo desarmou o homem e o nocauteou com um golpe no queixo. Ele agarrou Medeiros e o empurrou pela porta, para a escuridão dos trilhos de trem abandonados. Continue correndo, não pare, ordenou Léo. Ele se virou, esperando ver Cadu emergir do outro corredor, mas não havia ninguém. Apenas o som distante de uma luta e depois um silêncio abrupto. Cadu! Gritou Léo. Nenhuma resposta. O rádio em seu ouvido ganhou vida. Era a voz de Bia estrangulada pelo pânico. Léo! Léo, estou vendo nas câmeras de segurança que Cadu não desativou. Eles o pegaram. Repito, eles pegaram o Cadu.
O coração de Léo despencou como uma pedra no poço. Olhou para a escuridão para onde Medeiros havia corrido. Olhou de volta para o inferno de metal de onde viera. Ele salvara a vida de um homem, mas sacrificara um de seus próprios. Mais tarde, em um local seguro, um motel de beira de estrada, Léo encarou um Medeiros pálido e trêmulo. A gratidão do homem era imensa, mas Léo mal conseguia registrá-la. Ele pegou um celular descartável e fez a ligação mais difícil de sua vida. Helena atendeu no primeiro toque. Léo, vocês conseguiram? Ele fechou os olhos. A vitória tinha o gosto de cinzas. Medeiros está seguro, disse ele, a voz rouca. Mas, Helena, eles pegaram o Cadu. Houve um silêncio do outro lado, um vazio que parecia sugar todo o ar do mundo. Quando ela falou, a voz dela era um fragmento de vidro. Não, oh meu Deus, não, Léo. O que vai acontecer com ele? Arturo tem agora, disse Léo, e a fúria em sua voz era tão fria que queimava. Ele tem uma testemunha, ele tem uma vantagem, e ele vai usá-la. A festa de gala não era mais o palco para a vingança deles. Tornara-se o prazo final para um resgate. Arthur não tinha apenas o legado a proteger, agora ele tinha um refém. E o custo do resgate de Francisco Medeiros, Léo compreendeu com uma clareza terrível, seria pago com o sangue de sua própria equipe. A guerra havia se tornado pessoal para ambos os lados. O silêncio que se seguiu à notícia da captura de Cadu foi diferente de todos os outros silêncios que Helena já havia suportado. Não era o silêncio curado da mansão, nem o silêncio reverente de uma galeria de arte. Era um silêncio violento, um vácuo ensurdecedor deixado pela ausência de esperança. Por 2 dias a comunicação com Léo cessou. As filmagens do documentário foram suspensas sob o pretexto de dificuldades técnicas. A verdade era que a alma da operação havia sido arrancada e todos estavam sangrando. Helena movia-se pela casa como uma autômata, cada ação uma proeza de controle muscular. Ela supervisionava os preparativos para a gala, o maior evento social do ano, com uma precisão gelada que impressionava até mesmo a senhora Matilde. Sorria para os floristas, aprovava os menus com os chefes, seu rosto uma máscara de serenidade, mas por dentro ela estava em ruínas. Cada lustre de cristal que era polido, cada talher de prata que era alinhado, parecia parte de uma elaborada cerimônia fúnebre. A festa de gala para celebrar o legado vergueiro seria o palco do seu triunfo ou de sua execução. Arthur, por sua vez, estava perigosamente calmo. Havia uma nova energia nele, uma satisfação cruel que se escondia sob sua fachada de magnata ocupado. Ele passava horas trancado em seu escritório com Bastos, o chefe de segurança, um homem com o rosto de pedra e a alma de um executor. Helena sabia que eles estavam interrogando Cadu. Ela tentava não imaginar os métodos, mas as imagens invadiam seus pesadelos. O rosto jovem e assustado de Cadu, a brutalidade silenciosa dos homens de Arthur. Na terceira manhã após a captura, Arthur a chamou em seu escritório. O sol da manhã entrava pelas janelas, iluminando a sala de mogno em tons dourados, um cenário de poder e ordem. Ele estava sentado atrás de sua mesa maciça, as mãos entrelaçadas. Sobre a superfície polida, havia uma pequena caixa de veludo. "Bom dia, meu amor", disse ele, o tom meloso. "Tenho algo para você. Uma pequena recompensa pela sua paciência com toda essa confusão das filmagens." Helena se aproximou, o coração um nó de gelo em seu peito. Ela sabia que aquilo não era um presente, era uma mensagem. Ele abriu a caixa. Dentro, sobre uma almofada de seda, estava um relógio de pulso masculino. Era um modelo esportivo, com uma pulseira de nylon preta e um mostrador digital. Um relógio distintivo, moderno. O relógio de Cadu. Ela o vira usando-o todos os dias. "Encontrei no gramado perto da ala leste", mentiu Arthur, os olhos fixos nela, perscrutando cada microexpressão. "Deve ter caído de um dos membros da equipe de filmagem. Achei que, como você é a anfitriã, poderia devolvê-lo. Pertence ao jovem Cadu, não é? O técnico de som." Helena sentiu o ar abandonar seus pulmões. Era um teste. Uma faca sendo pressionada lentamente contra sua pele para ver se ela sangraria. Ele sabia. Talvez não tudo, mas ele sabia que ela estava envolvida. Ela forçou seu rosto a adotar uma expressão de leve confusão. Pegou o relógio, os dedos roçando o metal frio.
O relógio ainda estava quente, como se tivesse acabado de ser tirado de um pulso. Sim, acho que é dele, pobre rapaz. Léo me disse que ele sofreu um acidente de carro e está no hospital. Ela recitou a história de cobertura que Léo e Bia haviam espalhado entre a equipe. Arthur sorriu, um movimento lento e predatório. Acidente de carro? Que estranho. Meus contatos me disseram outra coisa. Disseram que ele estava descansando. Teve um pequeno acidente de trabalho. Parece que ele se envolveu com pessoas perigosas. Pessoas que o levaram para um caminho ruim. Estamos cuidando muito bem dele, garantindo que ele tenha tempo para refletir sobre suas más companhias. Cada palavra era uma ameaça. Cuidando bem dele. A frase a encheu de um terror tão profundo que ela teve que cravar as unhas na palma da mão para não gritar. Ele estava torturando Cadu e estava se deleitando em torturá-la. Ela colocou o relógio na caixa e a fechou com um clique suave. Bem, quando ele tiver alta, farei com que receba. Obrigada por pensar nisso, Arthur. Você é sempre tão atencioso. Ela se virou para sair. Cada passo uma vitória sobre o pânico que ameaçava paralisá-la. Helena! A voz dele a parou na porta. O relógio está parado. Às 22h08. A hora exata em que meu sistema de segurança na Echo Power registrou uma falha. Curiosa coincidência, não acha? Ela não se virou. Apenas disse por cima do ombro. O mundo é cheio de coincidências, querido. E saiu fechando a porta atrás de si, o som do clique ecoando como o fechar de uma cela. O encontro com Léo aconteceu em um estacionamento subterrâneo de um shopping center, um purgatório de concreto e luzes fluorescentes. Helena entrou no carro dele, o coração ainda disparado. Ela abriu a caixa e empurrou-a para o colo dele. Léo olhou para o relógio de Cadu. Toda a cor sumiu de seu rosto. Por um longo momento, ele não disse nada. Apenas traçou o contorno do relógio com o dedo, o polegar parando sobre uma pequena mancha escura no vidro. Sangue. Quando ele finalmente ergueu os olhos, a dor neles era tão crua que Helena desviou o olhar. É minha culpa, disse ele. A voz um caco de vidro. Eu o trouxe para isso. Eu o coloquei naquela fábrica. Não, Léo. Helena o segurou pelo braço, a urgência em sua voz cortando a névoa de culpa dele. Não temos tempo para isso. Isto não é sobre culpa. É um movimento de xadrez. Ele está nos testando. Ele está nos dizendo que tem nosso peão e está esperando que a gente sacrifique uma torre para salvá-lo. Léo a encarou surpreso com a ferocidade em sua voz. A mulher assustada do ancoradouro se fora. Em seu lugar, estava uma estrategista forjada no fogo do medo. Ele quer que você faça algo imprudente, Léo. Tentar uma invasão, um resgate. Ele está esperando por isso, é uma armadilha. Então, o que fazemos? Deixamos Cadu apodrecer? A angústia em sua voz era palpável. Não, nós mudamos o plano, disse Helena, a mente trabalhando com uma clareza febril. A gala não é mais sobre expor os crimes financeiros dele. Ninguém se importa com isso o suficiente para agir a tempo. A gala agora é sobre Cadu. O plano tomou forma entre eles, nascido do desespero e da necessidade. O vídeo que Léo e Bia estavam preparando não seria mais apenas um dossiê. Seria uma arma de chantagem, transmitida ao vivo para a elite do país. Nós não vamos apenas expor Arthur, explicou Helena. Nós vamos criar uma crise de reféns em tempo real. Vamos transmitir a verdade sobre a siderúrgica, sobre Medeiros e então vamos transmitir o fato de que Arthur Vergueiro está mantendo um jovem cineasta em cativeiro para silenciar a verdade. Vamos transformar cada convidado, cada jornalista, cada espectador em casa em uma testemunha. Léo a observava, um misto de admiração e horror em seus olhos. Você está falando em forçar a mão dele publicamente, em transformar a festa dele em uma negociação ao vivo pela vida de Cadu. É a única jogada que nos resta. Ele não pode matar Cadu se o mundo inteiro estiver assistindo. A imagem dele, o precioso legado, não sobreviveria. Nós usamos a vaidade dele como nosso escudo. O foco deles mudou. Bia, trabalhando sem parar na van, começou a reeditar o vídeo. A narrativa agora era mais direta, mais visceral. Incluía uma foto sorridente de Cadu, seguida por uma imagem do relatório de segurança que Helena havia fotografado, o que descrevia Medeiros como um ativo hostil. A justaposição era devastadora. Mas havia uma peça faltando. Eles não sabiam onde Cadu estava sendo mantido. A oportunidade de Helena veio na véspera da gala. A mansão fervilhava de atividade.
Arthur estava em seu auge, comandando a todos, o rei em seu castelo. Bastos estava ao seu lado constantemente. Helena, sob o pretexto de revisar os posicionamentos de segurança para os convidados VIP, aproximou-se deles no centro de comando temporário que haviam montado na biblioteca. Enquanto Bastos apontava para uma planta da mansão, explicando as rotas de fuga, o tablet dele estava sobre a mesa, a tela acesa. E por um breve segundo, Helena viu um mapa de uma propriedade rural a uns 80 quilômetros da cidade. Um galpão estava circulado em vermelho, e ao lado uma anotação: pacote seguro. O coração dela parou. Pacote. Era assim que chamavam Cadu. Ela precisava passar a informação para Léo, mas sabia que estava sendo vigiada. Seus telefonemas, seus movimentos, qualquer desvio seria notado. Então ela se lembrou de uma conversa de uma eternidade atrás. Léo, no primeiro dia, mencionando seu livro favorito, O Deus das Pequenas Coisas. Naquela noite, ela foi até a biblioteca. A cópia do livro que Arthur mandara comprar para decorar a prateleira ainda estava lá, intocada. Com a mão trêmula, ela escreveu as coordenadas do mapa que memorizara em um minúsculo pedaço de papel. Dobrou-o até que não fosse maior que uma unha e o escondeu entre as páginas 142 e 143 do livro. Na manhã da gala, Léo fez a última filmagem programada. Uma tomada final de Helena, sozinha, na biblioteca, refletindo sobre o significado do legado familiar. Enquanto Bia distraía o segurança que os acompanhava, Léo se aproximou da estante. Seus dedos percorreram as lombadas de couro. Ele parou no livro. Com um movimento rápido e imperceptível, ele o pegou, folheou e deixou o pequeno papel cair na palma da mão. Seus olhos encontraram os de Helena do outro lado da sala. Nenhuma palavra foi dita. A mensagem fora entregue. Naquela noite, a metamorfose de Helena estava completa. Ela se sentou em frente ao espelho de sua penteadeira. O silêncio do quarto, um forte contraste com a cacofonia de preparativos no andar de baixo. A mulher que a encarava de volta não era mais um fantasma. Seus olhos, antes nublados pela resignação, agora ardiam com uma luz fria e perigosa. Ela colocou o colar de diamantes que Arthur lhe dera em seu primeiro aniversário de casamento. As pedras eram frias contra sua pele, não mais como elos de uma corrente, mas como cacos de gelo. Vestiu o deslumbrante vestido de alta costura, uma criação de seda vermelha que se derramava ao seu redor como sangue. Não era mais um traje de performance, era uma armadura. Quando terminou, ela era novamente a obra-prima da coleção de Arthur Vergueiro. Perfeita, polida, imortal. Ela desceu a grande escadaria de mármore, cada passo ecoando no silêncio expectante do hall. Arthur a esperava ao pé da escada, impecável em seu smoking, um sorriso de triunfo nos lábios. A presa final estava encurralada, o refém seguro, a festa prestes a começar. Ele acreditava ter vencido. Ele estendeu a mão para ela. Você está deslumbrante, meu amor, a rainha da noite. Helena pegou a mão dele, a pele fria como a de uma estátua. Ela sorriu, e o sorriso não alcançou seus olhos. Toda rainha deve estar preparada para proteger seu reino, Arthur. Custe o que custar. Ele não entendeu a ameaça. Viu apenas a submissão que esperava. Mas enquanto eles caminhavam juntos em direção ao salão de baile, em direção aos seus convidados, às câmeras e ao clímax de suas vidas, Helena sabia a verdade. Ela não era a rainha protegendo o reino. Ela era a faca no silêncio, prestes a cortar a garganta do rei. O grande salão de baile da mansão Vergueiro era uma sinfonia de excessos. Lustres de cristal com 1 milhão de facetas derramavam uma luz dourada sobre um mar de smokings e vestidos de alta costura. O ar vibrava com o zumbido de conversas poderosas, o tinir de taças de champanhe e as notas etéreas de um quarteto de cordas. Era o auge do poder, da influência e da hipocrisia, tudo reunido sob um mesmo teto para celebrar o homem que os governava. Arthur Vergueiro movia-se pelo salão como um deus em seu Olimpo particular. Cada sorriso, cada aperto de mão, era uma transação de poder. Ao seu lado, Helena, em seu vestido vermelho sangue, era a personificação da beleza e da graça. Ela sorria, acenava, seu corpo ali, ao lado de seu marido, mas sua mente estava a quilômetros de distância, em uma van escura estacionada em uma rua anônima. Dentro da van,
O único brilho vinha das múltiplas telas que iluminavam o rosto concentrado de Bia. O ar cheirava a metal quente e a tensão. Ela era a maestrina de uma orquestra invisível. Uma tela mostrava a planta da mansão, com pontos vermelhos indicando a localização dos seguranças. Outra exibia o feed da transmissão ao vivo oficial da gala. A terceira, um mapa com um ponto de GPS pulsando a 80 quilômetros dali. Léo, estou te vendo. Equipe em posição. Sussurrou ela no microfone de lapela. A distração leste foi acionada. 3 minutos. Na escuridão rural, Léo e 2 homens de sua confiança, ex-militares com rostos impenetráveis, terminaram de cortar a grade dos fundos do galpão. O lugar era silencioso demais. Um mau presságio. As coordenadas de Helena os levaram até ali, mas o que encontrariam lá dentro era uma incógnita. O tempo deles estava sincronizado com o discurso de Arthur. Tudo tinha que acontecer ao mesmo tempo. De volta à gala, o mestre de cerimônias subiu ao palco. A conversa diminuiu. A atenção do salão se voltou para a frente. E agora, senhoras e senhores, tenho a honra de apresentar o homem, cuja visão não apenas constrói impérios, mas molda o nosso futuro. O presidente da Fundação Vergueiro e CEO da Vergueiro Corp, Sr. Arthur Vergueiro. Uma onda de aplausos polidos e entusiásticos varreu o salão. Arthur deu um beijo casto na bochecha de Helena. Nosso momento, querida, sussurrou ele, o hálito com cheiro de uísque caro. Enquanto ele caminhava em direção ao palco, Helena discretamente tocou seu brinco de diamante. Um toque. Era o sinal. Navan Bia viu o gesto em seu monitor de close-up. Sinal recebido. Estou dentro do servidor de mídia deles. O roteiro da ruína está carregado, esperando o seu comando, Léo. Espere pelo meu sinal, respondeu a voz tensa de Léo pelos comunicadores. Estamos entrando. Arthur parou no púlpito, os holofotes fazendo seus cabelos grisalhos brilharem como prata. Ele olhou para a plateia, seus súditos, e sorriu. Atrás dele, 3 telões gigantes exibiam o logotipo da Fundação Vergueiro. Amigos, colegas, família, começou ele, a voz ressoando com uma falsa humildade. Esta noite, celebramos mais do que o sucesso. Celebramos o legado. Um legado construído não apenas com capital, mas com caráter. Um legado que olha para o futuro, que investe em um planeta mais limpo. Enquanto ele falava, Léo e sua equipe invadiram o galpão. Estava escuro, com cheiro de mofo e ferrugem. Eles encontraram Cadu em uma pequena sala nos fundos, amarrado a uma cadeira. Estava machucado, o rosto inchado e um corte no supercílio, mas seus olhos se arregalaram ao ver Léo. 2 guardas estavam na sala, jogando cartas. O confronto foi rápido, silencioso e brutal. Em menos de 30 segundos, os homens de Arthur estavam inconscientes no chão. Léo cortou as amarras de Cadu. Você está bem? Consegue andar? Sussurrou Léo. Cadu assentiu, tossindo. Eles me filmaram, Léo. Fizeram uma confissão. Disseram que se eu não lesse o roteiro, iam matar minha família. O sangue de Léo ferveu. Bia, você ouviu isso? Disse ele em seu comunicador. Ouvi. O monstro. Léo, o discurso dele está chegando ao clímax. É agora ou nunca. Faça, ordenou Léo, enquanto ajudava Cadu a se levantar. Incendeie o mundo dele. No salão de baile, Arthur estava em seu ápice. E para mostrar um pouco do nosso trabalho, do nosso compromisso com a transparência e a verdade, preparei um pequeno vídeo. Ele fez um gesto para a cabine de controle. As luzes diminuíram. Nos telões, o logotipo da Fundação Vergueiro começou a desaparecer, pronto para dar lugar ao vídeo corporativo ensaiado. Mas não foi o que aconteceu. A tela ficou preta por 1 segundo. E então, uma fotografia em preto e branco de um jovem operário sorridente apareceu. Roberto Rossi. A voz de Léo, fria e clara como o toque de uma campainha fúnebre, encheu o salão. Este é o meu pai. Houve uma onda de murmúrios confusos na plateia. Arthur congelou, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Ele se virou para os telões, a incredulidade se transformando em horror. O vídeo continuou. Documentos da siderúrgica Almeida piscavam na tela. Palavras como aquisição hostil e supressão sindical, destacadas em vermelho. Em seguida, o relatório do incêndio, com a causa da morte de Roberto Rossi circulada. Arthur Vergueiro não constrói legados, ele os enterra. O pânico começou a se instalar. Arthur gesticulava furiosamente para Bastos e para a equipe técnica. O que é isso?
Cortem a transmissão! Cortem agora! Mas as telas não obedeciam. Na van, Bia digitava, os dedos voando sobre o teclado, bloqueando todas as tentativas de retomar o controle. "O teatro é meu agora, seus desgraçados", murmurou ela para as telas. O vídeo passou para a Echo Power. A voz de Arthur, gravada na adega, falando sobre soluções permanentes com o senador Magalhães, ecoou pelo salão. O senador, na primeira fila, ficou pálido como um fantasma. Em seguida, a foto de Francisco Medeiros apareceu, ao lado do e-mail ordenando o protocolo siderúrgica. A plateia estava em choque. Telefones celulares foram erguidos, gravando o desastre em tempo real. Jornalistas corriam para as saídas para transmitir a notícia. E então, o golpe de misericórdia. O rosto sorridente de Cadu apareceu na tela. Este é Carlos Viana, conhecido como Cadu, um cineasta de 23 anos. Sua única ofensa foi ajudar a descobrir a verdade. A imagem mudou para uma foto granulada, tirada secretamente por Léo no galpão, mostrando Cadu amarrado à cadeira. Neste exato momento, ele está sendo mantido em cativeiro por ordem de Arthur Vergueiro, para que esta história nunca viesse à tona. Este não é um legado, é uma cena de crime. A tela ficou preta. O silêncio no salão era total, pesado, como se o ar tivesse sido sugado. E foi nesse silêncio que Helena começou a andar. Ela subiu os degraus do palco, o vestido vermelho, um rastro de fogo contra a escuridão. Pegou um dos microfones do púlpito, a mão firme. Ela se virou não para a plateia, mas para o marido. Arthur a encarava, o rosto contorcido em uma máscara de fúria e traição. "Helena", rosnou ele, um animal encurralado. "É tudo verdade", disse ela, a voz calma e clara, amplificada pelos alto-falantes para cada canto do salão e para o mundo que assistia online. "Eu sou testemunha. Eu vivi no coração deste legado. E posso lhes dizer que ele não é construído com caráter. É cimentado com mentiras e regado com o sangue de homens como Roberto Rossi." Ela falou sobre a gaiola dourada, sobre o silêncio, sobre os arquivos que encontrou. Cada palavra era uma pá de terra jogada sobre o caixão da reputação de Arthur. "Esta noite era para ser sobre a imagem de um homem", continuou ela, os olhos nunca deixando os dele. "Mas a verdade é mais importante que qualquer imagem. E a verdade é que o homem que vocês aplaudiram é um ladrão, um sabotador e um assassino. E ele está mantendo um jovem inocente refém para proteger seus segredos." Foi demais para Arthur. A perda de controle, a humilhação pública. A fera rompeu a jaula. "Vadia, traidora!" Ele urrou, um som gutural e desumano. Ele se lançou em direção a ela, as mãos como garras, o rosto uma caricatura de ódio. "Eu te fiz. Eu vou te destruir." Bastos e outros 2 seguranças o agarraram, lutando para contê-lo. Ele se debatia, os olhos injetados, o smoking impecável agora amarrotado. As câmeras de todos os celulares da sala, de todas as emissoras de notícias que invadiam o local, capturaram a cena. O grande titã da mídia, o filantropo, o homem do legado, revelado como nada mais que um animal violento e encurralado. Helena não recuou. Permaneceu de pé, o microfone na mão, observando a implosão do homem que havia definido e aprisionado sua vida. Um pequeno fone de ouvido, escondido por seus cabelos, ganhou vida. A voz de Bia, embargada pela emoção. Eles conseguiram. Léo está com ele. Cadu está seguro. Helena fechou os olhos por um breve instante. Uma única lágrima traçou um caminho limpo em sua maquiagem. A guerra não terminara, mas a batalha mais importante havia sido vencida. Ela olhou para a multidão caótica, para o marido se debatendo, para as luzes piscantes que sinalizavam o fim de uma era, e sentiu o peso de uma década se desprender de seus ombros. O silêncio havia sido quebrado, e no Teatro da Verdade, a última cortina havia caído sobre o reinado de Arthur Vergueiro. O som que acordou Helena não foi o alarme discreto de seu relógio ou o sussurro da governanta, mas o silêncio. Um silêncio absoluto, cavernoso, que o da mansão Vergueiro em seus dias mais quietos jamais conseguira emular. Era o silêncio do vácuo, o silêncio que se segue a uma explosão. Ela se sentou na cama, o vestido vermelho da noite anterior jogado sobre uma poltrona, como a pele descartada de uma criatura que já não existia. A luz da manhã, pálida e cinzenta, filtrava-se pelas janelas, revelando um quarto que era ao mesmo tempo familiar e estranho, como uma cena de crime após a partida da perícia. O caos da noite anterior
parecia um sonho febril. Os gritos de Arthur, os flashes das câmeras, o mar de rostos chocados, a chegada da polícia. Bastos e os outros seguranças haviam sido detidos no local. Arthur fora escoltado para fora de sua própria casa, o rosto pálido de fúria, gritando ameaças que se perderam na cacofonia das sirenes. Helena levantou-se e caminhou descalça pela mansão. O grande salão de baile era um campo de batalha abandonado. Taças viradas, guardanapos amassados, serpentinas de papel dourado pisoteadas. O cheiro de champanhe e perfume caro misturava-se a um odor acre de medo. A casa, antes um mausoléu imaculado, parecia finalmente morta. Ela parou diante do piano de cauda na ala leste, o lençol ainda jogado de lado, como Léo o deixara. Poeira dançava nos raios de sol que cortavam a penumbra. Ela se sentou no banco, o mesmo onde ele se sentara, e ergueu a tampa do teclado. Seus dedos trêmulos pairaram sobre as teclas amareladas. Então, ela tocou. Uma nota, depois outra. Uma melodia simples e melancólica, a mesma que ele havia tocado. A canção de ninar triste. O som, desafinado e imperfeito, foi a primeira peça de música autêntica a ecoar naquelas paredes em mais de uma década. E enquanto tocava, Helena chorou. Não de tristeza ou de medo, mas de um alívio tão profundo e avassalador que parecia quebrar algo dentro dela para que pudesse finalmente ser reconstruído. Os dias que se seguiram foram um borrão de manchetes e procedimentos legais. O mundo reagiu com a velocidade e a voracidade de um incêndio em pasto seco. O Império de Cinzas estampava um jornal. A traição no baile de gala, esposa derruba titã da mídia, gritava outro. A história tinha todos os elementos de uma tragédia grega moderna. Poder, sexo, dinheiro e uma vingança que atravessara gerações. Arthur Vergueiro foi formalmente acusado de sequestro, conspiração e homicídio. O caso arquivado de Roberto Rossi foi reaberto com uma velocidade estonteante. O testemunho de Cadu, detalhando sua confissão forçada, e o de Francisco Medeiros, corroborando a tentativa de assassinato, formaram uma teia legal da qual nem a fortuna de Arthur poderia escapar. Seus bens foram congelados. Seus aliados políticos, como o senador Magalhães, o abandonaram como ratos de um navio em chamas. O Império Vergueiro, construído sobre segredos, desmoronou sob o peso da verdade. Helena tornou-se, da noite para o dia, uma das mulheres mais famosas e enigmáticas do país. Paparazzi acampavam do lado de fora dos portões da mansão. Programas de TV debatiam suas motivações. Ela era a viúva negra, a heroína relutante, a traidora calculista, a vítima que se rebelou. Era todas essas coisas e nenhuma delas. Seu advogado, um homem idoso e pragmático que a conhecia desde criança, implorou para que ela ficasse em silêncio, para que deixasse a poeira assentar. Mas Helena sabia que o silêncio fora sua prisão por tempo demais. Uma semana após a gala, ela convocou uma coletiva de imprensa nos jardins da mansão. Não usava vermelho, mas um vestido simples de linho branco, o mesmo que usara no dia em que Léo chegara. Sem joias, o cabelo solto. Ela caminhou até o púlpito, não como a senhora Vergueiro, mas como Helena. Por muitos anos eu vivi uma história que não era minha. Começou ela, a voz firme, sem roteiro. Uma história de opulência e poder, mas era uma ficção. Hoje estou aqui para falar sobre a verdade sobre as pequenas vidas, como um amigo as chamou, que foram esmagadas para construir esta ficção. Ela não falou de si mesma como uma vítima, falou como uma testemunha. E então, ela fez o anúncio que chocou a todos novamente. A Fundação Vergueiro, antes um instrumento de vaidade, passará por uma reestruturação. Seus recursos serão integralmente dedicados a um novo propósito: fornecer auxílio legal e financeiro a vítimas de crimes corporativos e abuso de poder. Nosso primeiro ato será criar um fundo de amparo para todas as famílias afetadas pelo fechamento e pelos incidentes na siderúrgica Almeida. Há 20 anos, o legado Vergueiro não será mais definido pela riqueza acumulada, mas pela justiça que buscamos. Ela estava reescrevendo o legado. Com as cinzas do Império de Arthur, ela estava fertilizando um novo solo, longe das câmeras, em um pequeno apartamento com vista para a cidade. Léo observava. Cadu estava sentado no sofá, o braço em uma tipóia, mas os olhos brilhando. Bia estava ao lado dele, um raro e genuíno sorriso no rosto.
Ela é incrível, disse Cadu com admiração. Ela sempre foi, respondeu Léo em voz baixa. A vingança dele estava completa. O nome de seu pai fora limpo. A justiça, de uma forma torta e brutal, fora feita. Mas a vitória não lhe trouxe a paz que esperara a vida inteira. Trouxe apenas um vazio. A guerra que o definira havia acabado. E ele precisava descobrir quem era Leonardo Rossi em tempos de paz. O último encontro deles aconteceu onde tudo realmente começara, no ancoradouro caindo aos pedaços. Era madrugada, e uma névoa fina pairava sobre a água, o mundo suspenso entre a noite e o dia. Helena chegou primeiro. Léo surgiu da névoa como uma aparição, a mesma energia quieta e intensa. O roteiro da ruína, disse ela, um meio sorriso nos lábios. Acho que você conseguiu o final que queria. Não era o final que eu queria, respondeu ele parando a poucos passos dela. Era o final que eu precisava, mas o custo quase foi alto demais. Quase nos perdemos, Helena. Quase perdi Cadu. Quase perdi a mim mesmo. Mas não perdeu. Você salvou um homem e libertou tantos outros, inclusive eu. Eles ficaram em silêncio por um momento, o não dito pairando entre eles. A conspiração os unira, a paixão os incendiara. Mas e agora? O que você vai fazer? Perguntou ela. Eu não sei, admitiu Léo, e a honestidade em sua voz era mais íntima do que qualquer beijo. Por 20 anos eu fui o filho de Roberto Rossi, o Vingador. Eu preciso descobrir quem é apenas o Léo. Acho que preciso me afastar, viajar, contar histórias que não sejam sobre fantasmas. E você? Eu tenho um legado para reescrever. Tenho muitas dívidas para pagar em nome de um homem que eu já não conheço mais. Acho que pela primeira vez eu tenho trabalho. Ela sorriu e o sorriso era genuíno, cansado, mas livre. Ele se aproximou e segurou o rosto dela entre as mãos, como fizera naquele primeiro beijo desesperado. Mas este toque era diferente. Era gentil, reverente. Você foi a história mais importante que eu já contei, Helena Vergueiro. E você, Léo Rossi, foi a única verdade na minha. Ele a beijou. Um beijo que não era de paixão febril ou de desespero, mas de despedida e de uma gratidão infinita. Era um ponto final em um capítulo e a promessa silenciosa de que a história deles, não importa para onde fossem, estaria para sempre gravada em suas almas. Ele se afastou, deu-lhe um último olhar e se virou caminhando de volta para a névoa, desaparecendo tão silenciosamente quanto surgira. Helena ficou sozinha, observando o lugar onde ele estivera. O primeiro raio de sol rompeu o horizonte, tingindo o céu e a névoa de um vermelho suave e vibrante. Um amanhecer em vermelho. A cor de sua batalha, de sua libertação, de sua paixão. Ela não sentiu solidão. Pela primeira vez em sua vida adulta, estar sozinha era sinônimo de liberdade. O roteiro de Arthur Vergueiro havia chegado ao fim. O de Leonardo Rossi estava sendo reescrito. E o dela estava apenas começando. Ela se virou, dando as costas para o lago e para a mansão em ruínas, e caminhou em direção à luz crescente de um novo dia.